Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando uma live aqui falando a respeito de estresse e ansiedade. Encaminha aí, manda aí para as pessoas que você conhece. Aqui tem uma setinha aqui embaixo, ó. Daqui a pouco nós vamos estar chamando o pastor, o psicólogo Adilson, para poder entrar conosco, né, participar aqui conosco. Ele já está aí presente, ele vai estar mandando um convite aí. Manda para a gente, Adilson, por favor, o convite para você estar entrando. E vai encaminhando aí, pessoal, para quem você conhece. Você sabe quem tem passado por momentos de ansiedade, de estresse, nesses tempos que a gente tem vivido hoje em dia, que... Adilson, tem como você enviar novamente o convite? Não sei se você enviou, não apareceu aqui para mim ainda, ok? Ou então qualquer coisa eu te convido aí também. É muito bom ter todos vocês aqui para a gente falar de um tema que é tão importante, tão relevante, né, gente, nos nossos dias, que é a respeito da ansiedade e do estresse em tempos tão complicados que a gente tem vivido, e como manejar essas emoções. Adilson, eu vou te convidar aqui então, vou te chamar aqui, para você estar, ainda não tem nenhum pedido seu, vou estar te convidando para você estar entrando aqui comigo, tá joia? Pronto, aí estamos nós. Vocês já podem ir dando a pergunta de vocês, tá, gente? Podem, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, se você tem passado por isso, fique à vontade para poder estar mandando a sua dúvida, para estar mandando aquilo que você deseja saber, que nós vamos estar aqui para responder isso essa noite. Adilson, seja muito bem-vindo. Doutor Jean Anderson. Boa noite. Boa noite, se apresente. Boa noite, pessoal. Creio que essa live vai ficar gravada, né? Sim, vamos deixar gravado aí para aquelas pessoas que não puderam estar aqui conosco, para eles poderem estar vendo depois. Boa noite, Okay? pessoal. Não sei que dia que você vai ver esse vídeo aí, mas boa noite para você também, mesmo de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Creio que você vai tirar muita coisas úteis, informações úteis dessa live. Meu nome é Adilson de Souza. Você vai achar aí na internet Adilson de Souza Duque, embora meu sobrenome não tenha Duque. O sobrenome do meu avô. Mas por questões que a gente não sabe o que é, meu pai não colocou Duque em nós. Nós fomos fazer uma brincadeira um dia para homenagear o nosso avô. Fui colocar na internet o sobrenome Duque e o Facebook não deixou tirar mais. Aí acabou que o pessoal acabou me chamando de Duque, 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 agora pronto, ficou. Né? Faz parte da família, é o sobrenome do meu avô, da minha família por parte de pai. Então, se encontrar aí Adilson Duque, sou eu, tá? Então, eu sou psicólogo, também sou pastor batista nacional. Sou pastor há 28 anos e batista nacional há 22 anos. Vou fazer 23. Psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental e pós-graduado em neuropsicologia. Bacana, Adilson. É muito bom a gente estar aqui para falar de um tema tão importante, né? Que é a ansiedade e estresse nos tempos atuais. As pessoas estão padecendo e sofrendo tanto desse mal. E o que é ansiedade e estresse, né, gente? A gente está aqui para poder a gente começar a compreender um pouco melhor isso, a gente entender como que isso tem afetado a nossa vida, o que é ansiedade, o que é estresse, a diferença desses dois aspectos aí, algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a gente poder lidar com elas, mas antes de tudo,
Fala um pouquinho pra gente, Adilson, o que, que é um pouquinho sobre ansiedade, estresse, se você encontra muito disso aí no consultório. Então, Jean Anderson, basicamente hoje é o que a gente está achando, né? Principalmente ansiedade. Mas gostaria de falar um pouquinho mais primeiro sobre o estresse. Apesar de ser, perdão aí, gente. Hoje eu usei muita voz e ela já está falhando. O, o estresse ou estresse, né? Que é aportuguesamento da palavra estresse, que é uma palavra americana, mas essa palavra estresse ela foi tomada, emprestada da engenharia. Interessante, né? E ela explica muito bem o que é o estresse. É muito simples. Um engenheiro, quando calcula a capacidade, por exemplo, que uma coluna vai receber de peso, e aí de repente o pedreiro, o mestre de obra, ele coloca ali, digamos que a coluna vai receber 10.000 toneladas de peso, e de repente o pedreiro ele não observa o projeto e coloca 15.000 toneladas. Então, a partir daí, aquela coluna ela já está sob estresse. Isso significa que ela está pegando um peso maior do que ela pode suportar. E ela vai dar sinais. Com certeza você que está me ouvindo aí, assistindo, você já viu reportagem aí, por exemplo, de prédios que de repente o concreto começou a estourar. O que nós vamos fazer com isso? Está dando sinal que o prédio vai cair. Por quê? Porque foi exatamente o que aconteceu. Aquelas colunas estão com um peso maior do que ela pode suportar. Eu acho que nem precisava explicar mais nada, né? Daí a gente já entende que, fazendo uma analogia para a vida, para o dia a dia de cada uma das pessoas que estão aqui presentes, não só das que estão, mas de uma maneira geral, o Brasil é considerado o país que tem o maior nível de ansiedade do mundo. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, do porquê disso, né? O Brasil é o país, esse não é um ranking que a gente queria estar vencendo, mas, infelizmente, essa é uma realidade. É considerado pela OMS o país com o maior número de ansiosos do mundo. E isso que o Adilson está falando a respeito de estresse é muito interessante, gente. Como ele mesmo disse aí, automaticamente você já está trazendo, eu tenho certeza que cada um de vocês estão trazendo para a própria vida, que é o peso excessivo daquilo que você não está aguentando suportar. Não é isso, Adilson? Exatamente. O estresse é nada mais e nada menos do que um peso que você não está dando conta de carregar. Agora, quem colocou esse peso sobre você? Essa é a resposta que você tem que dar. São algumas perguntas que precisam ser respondidas, né? Inclusive, falando de perguntas, se você tem alguma pergunta, fique à vontade para poder colocar aqui, tá bom? Nós estamos aqui para poder... eu recebo tantas perguntas, a gente está com um grupo no WhatsApp agora, né? Inclusive você me acompanha lá também, né, Adilson? São mais de 200 pessoas que nós temos ali, e diariamente são perguntas e a gente não dá conta de responder, esse é o momento. Depende se você tem alguma dúvida, agora é a hora, e você está vivenciando ou tem alguma situação estressante ou de ansiedade na sua vida e quer compartilhar, eu tenho vivido isso, fique à vontade que a gente está aqui para poder auxiliar você. Então você falou um pouquinho do estresse, né, Adilson? Nem falamos, né? Um pouquinho do que é o estresse da origem da palavra, né? Da origem etimológica da palavra, né? Então, o estresse é exatamente isso, de um peso que está além do que a gente dá conta. E está relacionado com o presente. Essa é a diferença do estresse da ansiedade. O estresse está relacionado com o presente, com coisas que você não está dando conta no presente. Enquanto a ansiedade é um sofrimento por alguma coisa futura. Né? Quando você pensa no estresse, a gente está pensando no presente, exatamente isso. Teve uma amiga aí que colocou assim, é só jogar o peso fora. Se fosse tão fácil.
É o ideal, né? O ideal seria jogar o peso fora, simples assim, né? Simples assim. Mas não é tão simples, né? Às vezes a pessoa, ela pega um peso para carregar, que ela às vezes nem sabe por que está carregando. E aí nós vamos pensar no quesito família. Às vezes você assume uma responsabilidade familiar que não é sua, mas você se vê na necessidade de assumir. Porque se você não assumir, você sabe que piora a situação. Então, em vez de piorar, eu vou assumir. Aí a Rosane está dizendo, é verdade, kkkk. Então, não é simples jogar o peso fora, não é uma mochila que você está carregando. São questões sérias, emocionais, familiares, de trabalho, numa empresa que você está, de repente você é um indivíduo que está trabalhando numa empresa e que se você, pensando bem, afrouxar na medida do que você está fazendo, você vai pensar, tem muitos pais de família que vai sofrer se eu deixar isso aqui, se eu sumir, se eu fugir. Então não é tão simples, mas é possível lidar com isso de uma maneira mais saudável. Isso. E hoje, Adilson, a gente pode pensar, a gente entendendo um pouquinho aí a respeito dessa questão, tanto do estresse, da ansiedade, do que são, quais são as causas, a gente parar para poder pensar, a gente começar a pensar um pouquinho sobre as causas das coisas que estão deixando as pessoas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e tem motivo. Né? A Vaneide está falando, eu estou sobrecarregada. Olha aí para você ver. São tantas mensagens que eu recebo diariamente que eu me compadeço, assim, eu me sinto realmente assim, eu sinto empatia por essas pessoas e me preocupa, porque eu penso, pô, gente, como eu gostaria de atender todos eles, de responder a todos eles. Né, algumas pessoas, voltando um pouquinho à questão do grupo aqui, algumas pessoas dentro do grupo e querem tanta velocidade em resolver os seus problemas, a ansiedade, né, que às vezes a gente não dá conta de dar uma resposta ali, a pessoa já sai. Por quê? Porque ela está tão ansiosa em não conseguir administrar suas emoções. Mas, a respeito disso, Adilson, o Brasil sendo o país mais ansioso, por que será isso? Né? A gente para poder pensar, né? O que leva, a gente começa a pensar. Porque a ansiedade, na verdade, ela é algo que é natural a nós. A ansiedade é importante que todos que estão aqui ouçam isso com bastante atenção. Ela é algo que faz parte da nossa, de quem nós somos. Nós precisamos da ansiedade. Você vai atravessar uma rua, você entra em estado de alerta. Peraí, deixa eu olhar para os lados, deixa eu ficar atento para mim poder acelerar o passo ou não diante da situação. Você vê um animal perigoso, peçonhento, você já entra em estado de ansiedade. O problema, antigamente, os perigos que eram colocados diante da nossa sociedade, por exemplo, a gente vê a falta de proteção, antigamente não, né, a humanidade, a gente foi evoluindo de uma certa maneira, que a gente foi trazendo a ansiedade para o nosso dia a dia, sendo que ela era, de certa forma, necessária lá para se proteger dos animais perigosos, das dificuldades. E hoje? Por que está tendo tanta ansiedade nos nossos dias? O que gera essa ansiedade? Lembrando também que nós não vamos conseguir eliminar 100% da ansiedade. Como eu estou dizendo, porque ela faz parte da nossa história. Ela é importante que nós a tenhamos para poder lidar com as situações. O problema é quando ela começa a ficar disfuncional. O que tem trazido tanta ansiedade, Adilson? Bom, especialmente no Brasil. Esclarecendo primeiro uma questão de ansiedade, para o pessoal entender o que é uma pessoa sem ansiedade. Se você vê uma pessoa que toma medicamento para ansiedade, ou medicamento mais forte, ela não fica num estágio meio que de nirvana, assim, meio que apática. Uma pessoa sem ansiedade é uma pessoa apática. Ela não tem reações, ela demora a responder, ela tem um olhar lânguido, um olhar comprido ali. Então, o que é o medicamento que a pessoa toma um medicamento para ansiedade? Ela trava. Então,
Quem não tem ansiedade está travado, está parado. Uhum. Né? É o que você acabou de falar. E a ansiedade, ela é das nossas me fugiu a palavra aqui, Da emoções nossa natureza. mais primitiva. Ela tem a ver com a nossa sobrevivência. Uma pessoa sem ansiedade, ela não tem desejo de viver. A ansiedade nos dá vontade de viver. Agora, a sua Uhum. pergunta é interessante, dizer, por que o Brasil é um país de ansiosos? Aí nós temos que entrar na política, infelizmente. Sempre ouvimos falar que o Brasil é o país do futuro. O país é o Brasil do futuro. O brasileiro está sempre olhando para melhor. Existe uma música antiga, eu não lembro de que dupla que era, mas era o seguinte, ela diz, tem um refrão que fala assim, eita espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver, e vive com a carga nas costas e as dores que sente não pode dizer. Pensa que quando saiu fulano e entrar o Beltrano será melhor, mas sai ano e entra ano, e o tal do fulano ainda é pior. Então, essa música, essa música, ela retrata exatamente essa questão. O brasileiro vive pensando no amanhã. Sim. E por que que a ansiedade é o quê? Exatamente a preocupação com o futuro, né? Preocupação E se a gente, com o futuro. e se a gente trazer ele para a nossa realidade, a gente vai ver ameaças de violência, o perigo de um filho que está indo para a faculdade de noite, é o esposo que está indo trabalhar, são as preocupações financeiras, porque os recebimentos não dão conta do mês para as necessidades, né? É muita coisa, né, Adilson? E aí nós estamos falando do basicão. Do basicão. Sim, Do basicão. Agora, existem pessoas com condições financeiras estáveis, né, que elas estão vivendo ansiosas. o Agora, eu sempre estado de digo, ansiedade. um estado de ansiedade. Eu sempre digo para o meu paciente o seguinte, a ansiedade ela só vem se você chamar. Ela só vem se você chamar. E o que chama ansiedade? A ansiedade ela é chamada pelos nossos pensamentos catastróficos. Se eu estou pensando em coisas catastróficas, automaticamente, o que a ansiedade faz? Oh, peraí, ele está precisando do meu socorro. Ela vem. Porém, eu não estou naquele momento num estado de necessidade, de ansiedade. Qual é o Sim. meu estado de ansiedade? Meu estado de ansiedade é quando eu estou diante de um perigo Natural. natural. Eu estou andando pela rua, de repente uma serpente vem passando e eu me deparo com a serpente, a ansiedade ela vai vir com tudo e vai me dar capacidade de fugir daquela situação de perigo. A mesma coisa é, o ladrão chega, tenta tomar meu celular, a ansiedade vem para me fazer Estado de me fuga e defesa, defender, né? estado de fuga e defesa. Agora imagina eu estou em casa assistindo minha TV, no, no conforto do meu lar, na segurança do meu lar, e de repente eu começo a ter uma ansiedade, eu começo a palpitar o coração, eu começo a ter sudorese, eu começo a ter uma angústia. Por que está acontecendo comigo? Eu não estou em estado de defesa, eu não estou em iminência de perigo, mas só que aqui na cabeça, os meus pensamentos automáticos estão trazendo em mim pensamento catastrófico. E se isso acontecer? Sim. E se o meu marido me trair? E se a minha filha não passar no de ano? E se o meu marido perder o emprego? E se isso? E se aquilo? Quer dizer, eu estou olhando para o futuro com pensamentos catastróficos e a ansiedade simplesmente vai vir correndo me proteger. Quando não tem nada para me proteger, o que ela vai fazer? Ela vai disparar meu coração, ela vai me encher de angústia, ela vai me encher de sensação de medo. Mas medo de quê? De nada, não tem nada me trazendo medo. Então, o se, a castrofização
é a causa da ansiedade. Então, a ansiedade Sim. nunca vem se não tiver algo me trazendo temor. Perfeito, Adilson, perfeito. E aí, a gente vê algumas pessoas até colocando aqui, né? A Maria Aparecida está perguntando, ela está dizendo, né? A psicóloga me encaminhou para o psiquiatra, eu não quero tomar remédio controlado, tem outra saída, né? Está fazendo essa pergunta. E a gente pegando aqui o gancho de tudo isso que está sendo dito, na verdade, para Maria Aparecida, a gente pode dizer, olha, Maria Aparecida, talvez até o pensamento já é um gerador de ansiedade aí, na Maria Aparecida, porque ela já talvez está preocupando com alguma coisa, ou talvez uma dependência de remédio, ou um pensamento de fracasso, porque eu teria que dar conta de tudo sem ser medicada, e a gente vai pensar que, na verdade, que não é contra nós, é por nós, né? Então, se a psicóloga encaminhou, na verdade, Maria Aparecida, esse tratamento vai auxiliar a psicóloga naquilo que você está precisando, para poder dar uma estabilização naquilo que você está vivenciando, para que ela consiga avançar com você. É o que eu digo para meus pacientes. Não são todos, são raros, mas acontece. Eu tenho certeza que o Adilson também deve passar por isso. Acontece daquele paciente que realmente a gente precisa que ele seja medicado, e por isso a gente encaminha para o profissional para que a gente consiga dar continuidade ao processo terapêutico. Por quê? Porque a medicação ela vai tratar o sintoma, enquanto a terapia vai tratar a causa. Então, às vezes, o nosso desejo é estar avançando, mas o nível de ansiedade é tão grande, Maria Aparecida, que a sua psicóloga, com certeza, ela deve ter feito isso, porque ela entendeu isso. O nível de ansiedade é tão grande, que você não está dando conta, talvez, das tarefas. Diz aí se realmente o que eu estou dizendo faz sentido ou não. Né? O que você acha disso, Adilson? Olha, é importante, hein? Tem casos que é necessária intervenção medicamentosa. Mas meu conselho sempre à pessoa é o seguinte: se você acha que não precisa, não é necessário, e de repente você não se adequou ao profissional, e aí que nada contra o profissional, porque isso faz parte da nossa profissão, tá? Entre o psicólogo e o paciente, precisa haver uma aliança terapêutica. Então, de repente, se você não consegue ter uma aliança terapêutica com o psicólogo que está te atendendo, você pode buscar uma outra opinião, sem Sim, problema sempre, nenhum. sempre. Sempre buscar uma segunda opinião. Eu não quero tomar medicamento, mas a psicóloga entende que eu quero. Então, qual que é a abordagem dessa psicóloga, ou desse psicólogo, desse profissional? A abordagem dele é X, então você procura em outra abordagem, de repente, você consegue caminhar melhor. Agora, você vai procurar outro e ele vai entender também que você precisa, aí é aquela história, né? Se 3 pessoas dizem que você é feio, não adianta querer ser bonito. Então, é exatamente isso então, né? Pegando aqui a pergunta da Maria Aparecida, sempre a opinião do segundo profissional, de um terceiro, ela é válida, mas como eu disse também, a questão da regulação medicamentosa, ela auxilia no processo terapêutico. Então, eu vejo a diferença, é lógico que não é o nosso desejo que ninguém fique tomando remédio, e não cabe a nós essa decisão, é a psiquiatria. Eu sempre percebo como que a gente consegue avançar, às vezes, mais rapidamente quando a pessoa está estabilizada, quando está com os sintomas estabilizados. Então fica realmente bem mais fácil para poder trabalhar. E aqui a gente tem a Vaneide Menezes, dizendo o seguinte, olha, está dizendo que ela já foi para emergência com uma crise muito forte, mas hoje ela está ótima, apesar da carga que ela tem carregado. Olha que interessante, Adilson. Que ela já foi para emergência com uma crise muito forte, mas apesar da carga, e é exatamente isso, tem situações na nossa vida que nós vamos ter que aprender a lidar com elas mesmo, apesar da carga que ela tem carregado, ela está bem. Ela está bem.
E o objetivo terapêutico é exatamente isso. Não é dizer que vai acabar os seus problemas, não. É te ajudar a lidar com eles. O que você acha, Edson? Não tem como fugir disso. Seres humanos, nós temos a as nossas emoções, e se você ficar sem emoção, você não é humano, você vai virar outra coisa. E, e nós recebemos descargas sempre que vai afetar o nosso humor, vai afetar a nossa condição. Nós mudamos de manhã, de tarde à noite, nós temos alterações de humor, de condição emocional, normal. Né? Gente, dificilmente você acorda irritado, né? Tem gente que acorda, mas dificilmente você acorda irritado. Mas imagina você, professor, se na hora do almoço você não estiver irritado, você é uma pedra. Almoçou, tem uma outra carga horária de trabalho, na parte da tarde. Se você não chegar em casa cansado, estressado, você não é ser humano, você é um robô. Então isso é normal, faz parte, né? A gente tem emoções variadas ao longo do dia. Quando essas emoções elas se tornam malignas, que ela nos para, que ela começa a impedir, tipo assim, hoje eu não vou na escola, eu não vou dar aula, hoje eu não vou para o escritório, hoje eu não vou para o comércio, eu não suporto ouvir ninguém, eu não Começa a suporto... ter prejuízo social, né? Exatamente. Você começa a ter prejuízo social, é sinal que você precisa procurar ajuda. Enquanto você está aguentando, enquanto você lida bem com isso, tá, eu lido bem com isso, mas eu xingo meia dúzia, não tem problema você xingar meia dúzia. Te aliviou do estresse, deixou legal, tá bom, vai voltar no outro dia, eu vou. Beleza. Foi a forma que você buscou refúgio, não é a melhor forma, mas você conseguiu se sair bem com isso, né? Deu um chute, deu uma bicuda numa bananeira, não interessa. Deu um grito, extravasou, não importa. Desde que no outro dia você está apto para continuar, sinal que você está lidando bem com as suas emoções. Agora, quando você trava, quando você não quer mais, aí o jeito é procurar um profissional. E lembrando que a live não substitui a terapia. São De jeito nenhum. informações. São informações. Exatamente. É o que eu disse. Algumas pessoas, né, a gente tem o objetivo de distribuir conteúdos e isso para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, seja aqui através do Instagram, de outras redes sociais, através de grupos ou através de palestras, mas isso não substitui realmente o processo terapêutico. Porque às vezes a pessoa entra e isso acontece até na terapia, a pessoa chega e fala assim, acho que na primeira sessão ela já vai sair dali com a solução do problema. O que não existe mágica, gente, não existe uma varinha de condão. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, inclusive a Ilma até colocou uma coisa interessante aqui, né? Ela disse o seguinte, ó, eu estou tomando remédio, mas estou com compulsão alimentar, o que fazer nesse caso? Então, por que eu peguei o exemplo do que ela está dizendo aqui para poder falar a respeito disso, especificamente, de a gente saber que existe um processo de tratamento? Porque às vezes a pessoa tem 20 anos, 25, 30, 40 anos. E eu sempre digo o seguinte, olha, tem 40 anos, tem 35 anos que você vem vivendo dessa maneira. Você acredita que com uma semana, 2 semanas, um mês, a gente vai ter a solução para o seu problema? Não é mágica. Então é uma reconstrução, uma ressignificação da maneira de perceber as coisas. Antes perceber de uma determinada forma e agora vai perceber de uma outra forma. E já falando aqui para a Ilma, Adilson, né, estou falando, estou tomando medicação, mas isso está me provocando compulsão alimentar. Lembrando que o que a gente está dizendo aqui não é uma solução definitiva, é importante você procurar ajuda. A compulsão alimentar ela vem por quê? De uma relação emocional com a comida que precisa ser ressignificada. Né? Um tratamento a respeito de emagrecer conscientemente, por exemplo, hoje em dia as pessoas acham que é só, não, eu vou fazer uma dieta e né, um entendimento a respeito disso é exatamente a ideia de que a pessoa, nós nascemos nos alimentando.
Né? O bebê nasce quando ele sente fome, o que a mãe dá? Peito. Quando ele está com dorzinha de barriga, muitas vezes a mãe não sabe ali que é uma cólica, o que a mãe faz? Peito. Quando ele está com a dorzinha de ouvido, o que a mãe faz? Peito para a criança. E assim por diante, vai alimentando, vai suprindo as dores com a alimentação. A criança, as papilas gustativas da criança, ela só passa a ter, a perceber sabores realmente a partir dos 3 anos de idade. Mas quando ela deixa a amamentação e ela vai para a mamadeira, digamos assim, para o artificial ali, né, para o que não é o natural da mãe, a primeira coisa que vai fazer é uma mamadeira com leite e açúcar, criando já uma relação com o alimento. Então, vocês percebem, gente, que, né, respondendo a pergunta da Ilma aqui, Adilson, por que a compulsão alimentar ela acontece, né? A pessoa vai criando uma relação com o alimento afetiva. Então, na hora que ela está aflita, ao invés dela lidar com a aflição, com a angústia, com a ansiedade dela, ela vai para o alimento. Já percebeu isso aí no consultório também, Adilson? Sim. É comum, muito comum, porque nós temos uma memória. A nossa memória ela é visual, olfativa e palativa. Então, não tem como. Uma vez que nós vivenciamos uma experiência, essa experiência ela nos marca. Acabou. E algumas, talvez de uma forma emocional, ela marca mais profundamente. Por quê? Aí nós entramos aqui um pouquinho em neurociência. O nosso cérebro, ele guarda... O que ele guarda mais durante o dia que nós vivemos? Imagina que você passa um dia inteiro recebendo informações. Tem informação que o cérebro não vai guardar. Mas todas as informações que ela está ligada a uma emoção, ele guarda. Então, desde quando você nasce, tudo que é emocional, você guarda. Essas emoções, essas informações, essas memórias trazidas com emoções, elas são guardadas. Então, quando nós lidamos errado com o alimento desde a infância, isso vai acompanhar a gente para o resto da vida. Mas tem como lidar com isso? Tem. Tem como mudar a situação? Tem. Porque o seu cérebro não é autônomo. Ele é autônomo naquilo que você já processou para ele. Ele é autônomo. Sim. Um exemplo disso muito, muito simples. Eu falo com meus pacientes que é até infantil. Para entender esse negócio, você não precisa procurar muita complexidade. Mas você imagina, você presta atenção numa coisa. O nosso cérebro, conforme a ciência tem explicado, ele é o órgão que mais consome energia no seu corpo. Então, e ele é inteligente. Ele é o cérebro, então ele é inteligente. Então, o que ele faz? Ele é econômico. Então, para que ele seja econômico, ele faz você viver dentro do automático. Então, tudo que nós fazemos, ele já criou uma rede neuronal, está lá, prontinha. Você escova os dentes do mesmo jeito todo dia. Se nunca prestou atenção nisso, vai prestar atenção hoje. Levanta da cama do mesmo jeito todo dia. Pega o mesmo caminho para o trabalho ou para a escola. Pouquíssima variação. Você come do mesmo jeito, se mastiga mole. A mãe fala, menino, mastiga mole depois de casado, porque o cérebro já te condicionou aquilo ali. Você enxuga o seu corpo quando sai do banho do mesmo jeito. E uma outra coisa que é interessante, que o cérebro mostra pra gente, fala que ele é capaz de mudar essa condição, se você quiser, é quando você deseja algo, porque o seu cérebro é seletivo. Imagina que quem já comprou carro e tem essa experiência, você pensa assim, eu vou comprar um carro assim que é muito comum, pegar aí, qual carro, hein? Me ajuda aí.
Um Onix. Um Onix já é muito comum, mas vai lá, um Onix. Mas digamos que você nunca teve um Onix. Aí você nunca viu Onix, você nem sabe o que é Onix na sua vida. Fala assim, não, eu vou comprar um Onix que eu vi aqui na televisão, que é um carro bom, econômico e tal. Aí você sai na rua com o seu carro, você começa a dirigir. Daí a pouco você só vê Onix na sua frente. Por Você quer quê? ver um exemplo disso aí, Adilson? Mulheres grávidas. É impressionante. A mulher, ela não, às vezes a pessoa não percebe que tem alguém grávida. É só ela engravidar, o tanto de grávida que ela vai Ela ter, só vê só grávida. vê grávida. Por quê? Porque o seu cérebro é seletivo. Aquela informação que você está vivenciando naquele momento, ele toma aquela informação e ele passa a te mostrar aquilo ali porque você quer. Então, por que eu não vou usar essa seletividade do meu cérebro em meu favor para uma questão alimentar, por exemplo? Então, se eu começo a afirmar que eu não quero vivenciar essa situação de alimento, é claro que isso não é uma coisa que você vai no espelho e fala, a partir de hoje não como mais pão. Não é assim, né? Isso tem que ter emoção. O carro, por exemplo, você começou a ver carro porque tem emoção. Viu mulher grávida porque tem emoção. Porque tudo tem emoção envolvida. Então, a terapia nos ajuda nesse sentido. Porque você começa a construir esse entendimento. E você quer ver um exemplo disso, Adilson? É a questão das nossas memórias afetivas. É tão importante isso que você está dizendo, porque nós lembramos mais das coisas que nós vivemos na infância. Você tem mais memórias infantis do que o que você viveu, talvez, há um mês atrás, há um ano atrás. Porque foram experiências impactantes. As experiências marcaram, ficaram registradas, porque elas tiveram carga emocional fortíssima envolvida. A criança é emotiva, né? Exato. E eu falo muito isso. Eu falo muito isso com relação a quem está lidando tanto com ansiedade quanto com outras situações, outros transtornos, seja depressão ou qualquer outro. Eu sempre falo o seguinte, que a gente fica tentando, as pessoas normalmente a gente fica tentando lidar com as situações depois da fase adulta com as ferramentas que a gente tinha na infância. Então, às vezes a pessoa se pergunta assim, por que eu não quero pensar assim? Eu não quero sentir assim. Eu não quero reagir assim. E ela, por que, Jeanson, que eu fico... Jeanson, por que psicólogo? Que eu fico reagindo dessa maneira? Porque, na verdade, você aprendeu uma resposta. Quando você não tinha ferramentas, você não tinha habilidades, presta atenção nisso aqui, gente. Quando você não tinha habilidades lá na infância para lidar com determinadas situações que eram estressoras, que provocavam ansiedade, você, da maneira que você podia, sendo criança, você teve que lidar com aquilo. Por isso que é perigosíssimo pessoas que acham que crianças dão conta de certas coisas, né? Jogam uma carga sobre a criança, não, sem ajudar ela a assimilar aquilo. E aí cresce, está lá com 20 anos, está na fase adulta já, o jovem, e respondendo de uma maneira infantil a determinado comportamento. Não queria agir assim. Eu sempre falo, acolhe essa criança dentro de você. Né? Entenda, você precisa dizer para si mesmo, olha, a gente não precisa responder assim mais, né? Como se você tivesse falado, é um diálogo consigo mesmo, né? A gente pode responder de uma forma diferente agora, vem cá, vamos tentar isso aqui, e a criança, esse ser que existe dentro de nós, ele fica ansioso, ele fica tenso, porque ele aprendeu que era daquela forma que resolvia as coisas. E agora ele quer continuar. E aí quando ele fala, não, eu vou fazer dessa maneira, vem uma atenção, mas peraí, vamos lá, vamos tentar. E aí na hora que você começa a ter evidências de resultados que vão de encontro a essas crenças antigas, você começa a arriscar mais e a dar um passo a mais. O Thiago falou um negócio interessante, Adilson. O Thiago está aqui conosco, ele virou e falou assim, o esporte é ótimo para poder aliviar a ansiedade. O esporte. Depois nós vamos falar de algumas ferramentas aqui que vocês podem estar utilizando. Mas o que você me diz sobre isso? Interessante, né? De duas maneiras que a pessoa pode se aliviar da ansiedade. Uma é ruim. Uma
é ruim, que é o consumo de álcool. O álcool vai despertar no cérebro as mesmas coisas que desperta o esporte. E o esporte não é ruim. A pessoa que vai estar consumindo álcool vai produzir dopamina e ele vai sentir uma sensação de bem-estar, de prazer. Porém, essa sensação ela é muito rápida e ele vai ter que, como dose dependente, ele vai ter que tomar mais para tentar buscar aquela sensação de prazer e de bem-estar, e aí ele vai para a embriaguez. Porém, o exercício físico e o esporte vai estimular as mesmas glândulas, vai produzir a dopamina do mesmo jeito, trazendo sensação de prazer, sem precisar de se estragar. Então, assim, o esporte ele é necessário. Eu ouvi um especialista falando uma coisa interessante, ele disse o seguinte, nós temos alguns hábitos de higiene, é um hábito. Nós brasileiros somos muito chato com isso, o brasileiro é muito limpinho, né? Nós tomamos banho 2, 3 vezes no dia. Nenhum país do mundo faz isso, o Brasil faz. Nós temos a higiene bucal, também uma das mais saudáveis do mundo, tá? Tem países que não escova dente, tem países que toma banho uma vez por semana. De primeiro mundo, né? De primeiro mundo. E nós temos a nossa higiene. Então, nós temos uma higiene pessoal, né, uma higiene bucal, e nós precisamos, então, de usar, isso é uma necessidade, o esporte como um tipo de higiene para o nosso físico. Eu achei muito interessante a colocação dele, porque se nós levássemos o esporte, assim, falando esporte como uma caminhada, um exercício físico, uma academia, um futebol, seja lá qual tipo de esporte que a pessoa tem que fazer, ele vai trazer para ele um benefício que traz uma higiene de banho, uma higiene de escovação bucal, vai trazer resultado, benefício extraordinário para a pessoa. Deveria ser como uma das higienes do nosso corpo. Então, é interessante isso porque é o seguinte, na verdade, estatisticamente falando, o esporte, né, aliado ao processo terapêutico, na verdade, em comparação com a terapia, ele é considerado, o Thiago falou muito bem, como um dos maiores aliviadores de ansiedade. Quem está aqui, assim, poxa vida, talvez até pensando em alguma técnica, né, depois se você puder falar para a gente, Adilson, né, sugerir, vou estar propondo alguma coisa aqui também, né, para aquelas pessoas que estão conosco, que estão ansiosas, né, nosso tempo já vai caminhando para o final, o esporte é uma dessas ferramentas. Então, você comece, poxa, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu já vou até engatilhar aqui uma outra técnica que pode te auxiliar para alguma coisa que você precisa, que é a técnica dos 5 minutos. E você, não consigo, estou tão desanimado, estou tão desestimulado de fazer qualquer coisa. Então, a técnica chama técnica dos 5 minutos. Comece a fazer por 5 minutos. Eu estou desanimado de arrumar a casa. Eu estou desanimado de concluir um trabalho escolar. Às vezes está tão ansioso, pegue e comece a fazer. Eu vou fazer só por 5 minutos. Só por 5 minutos. E você vai perceber que na hora que você começar a fazer essa atividade, eu vou caminhar por 5 minutos. Na hora que você começar a fazer isso, começar a fazer uma caminhada de 5 minutos, na hora que você menos perceber que você está caminhando 20, 30 minutos, às vezes 1 hora. Vai fazer uma atividade em casa, está precisando fazer alguma atividade da faculdade ou do trabalho, começa a fazer, eu vou fazer por 5 minutos. Né? Por quê? Porque você diminui a expectativa, né? Você diminui, você coloca uma meta que para o seu cérebro ela se torna alcançável, fácil, de uma habilidade que não é tão difícil de exercer, e o seu cérebro ele assimila aquilo para poder colocar em prática. Você começa a fazer e daí a pouco você está fazendo muito mais. Então, essa é uma sugestão, mas o que você sugere aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, Adilson? Alguma coisa para poder lidar com a ansiedade? O que você nos diria? Então, existe uma técnica que eu passo para os pacientes, que é a técnica do acalme-se.
eu não vou passar ela toda aqui porque acaba muito demorando, mas é muito importante você não cair nas armadilhas da ansiedade. Eu vou falar só 3 coisinhas aqui que é importante para você que é ansioso, que você não pode cair na armadilha da ansiedade. Primeiro deles, acreditar que você vai infartar. A pessoa com ansiedade, com crise de ansiedade, ele acredita piamente que ele vai morrer do coração, que ele vai infartar. Sim. E quando ele começa a pensar assim, ele vai exacerbar mais ainda a ansiedade, porque ele vai entrar em outro processo, que é outra armadilha da ansiedade, que é a hiperventilação. A pessoa começa a respirar muito rápido, achando que vai conseguir resolver o problema. Não vai. Só piora, né? Só piora. A hiperventilação vai piorar mais ainda a sensação da ansiedade. E terceiro, a pessoa achar que vai conseguir estabilizar a ansiedade com isso. Então, qual que é o meu conselho para você? Primeiro, aceite a ansiedade. A ansiedade é uma emoção. Toda emoção precisa ser aceitada. Porque se ela vier, ela vai vir. Se ela estiver, ela vai estar. Não interessa que tipo de ansiedade, que tipo de emoção que seja. Né? Raiva, por exemplo. Não adianta você lutar contra a raiva. Se você pensar sentir raiva, você vai sentir raiva. A raiva é uma emoção. Nojo. Tem como você estar diante... Tem quando você está diante de uma situação que te está dando nojo e você conseguir vencer o nojo, não vai vencer o nojo, você vai vomitar, não vai vencer o nojo. Medo, que vem junto também com a ansiedade. Você vai tentar controlar o medo, não adianta, o medo vai vir, vai passar e ok. A ansiedade é a mesma coisa, você tem que aceitar a ansiedade, porque ela vai vir. Ela vai vir. A ansiedade vai vir, ela não vai passar... Até 30 minutos você vai sair da crise da ansiedade. Outra coisa, procure respirar lentamente, sabe? Puxando pelas narinas, soprando pela boca, ouvindo a sua respiração. Procure, em algum lugar, afocar a sua visão em alguma coisa forte. Se tiver vermelho, azul... alguma coisa que você tem próximo de você, tentar focar o seu olhar para tirar a atenção do seu pensamento. Você vai conseguir. Outra coisa, navegue na ansiedade. Imagine que você é um barco. O barco pode controlar a onda? Não pode. Não tem jeito. Então o que você vai fazer? O barco vai fazer o que o barco faz, você vai surfar na onda. Deixa a ansiedade, para. Não fuja de onde você está. Está no trabalho, voe para casa. Não vá para casa. Vença aquele momento de ansiedade ali onde você está e depois volte para a sua atividade normalmente, mais lento, mais devagar, mas volte para a sua atividade. Porque assim você vai aprender a lidar, presta atenção, lidar com a ansiedade. Até o dia que você vai poder... Esse é o segredo. Esse é o segredo, gente. Presta atenção. Lidar com ela. Até o dia que você vai fazer... Não vai conseguir eliminar a ansiedade, né? Não. Até o dia que você vai automatizar. Você vai automatizar esse seu lidar com a ansiedade, que você vai entender que não tem mais. Tipo assim, você vai ter, porque não tem como não ter ansiedade. Eu tenho ansiedade, o Dr. Jean tem ansiedade, todo mundo tem ansiedade, todos que entraram aqui têm ansiedade. Mas a minha ansiedade, por exemplo, não para. Eu não tenho problema com ansiedade. Eu tenho ansiedade sazonal. Ela, em momentos específicos, eu tenho ansiedade. Mas eu não fico a noite toda acordado pensando no amanhã. Amanhã que espere pelo resultado de amanhã. Amanhã eu resolvo. Muito bom. Muito bom. E, Adilson, em cima disso que você está dizendo, a respeito de aprender a gerir a ansiedade, porque a ansiedade é como o mar, né? Isso é uma ideia de metacognição,
É você aprender a pensar sobre o seu pensamento. Deixa eu ver. Se questionar. Peraí, por que que eu estou sentindo isso? Ao invés de fugir, eu sempre digo para os pacientes o seguinte, Adilson, né, para os nossos amigos que estão aqui, às vezes as pessoas querem, aqui minha lâmpada estava até piscando aqui, né? Às vezes a pessoa não entende que a emoção é como a lâmpada. E porque quer acabar com a ansiedade ou com qualquer outra emoção na lâmpada. Ela quer desligar a lâmpada, ela quer bater uma vassoura, ela quer jogar um chinelo, porque aquilo está provocando um determinado tipo de sentimento. Se você quer diminuir, né, a energia do que está vindo sobre você, você precisa encontrar um interruptor. O que está causando aquela ansiedade? Qual que é o ponto gerador? Então, ao invés de simplesmente querer eliminar a ansiedade, começa a se questionar, peraí, por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo dessa maneira? Por que eu estou pensando dessa maneira? Encontre o pensamento que está ocasionando aquilo. E uma excelente forma de você fazer isso, das pessoas fazerem isso, é anotar. Comece a anotar o que você está pensando enquanto você está ansioso. Primeiro, porque você vai ter mais clareza. E segundo, porque você vai ver fora de si aquilo. Então, aquele monstro que muitas vezes está dentro da cabeça, os pensamentos estão confusos, vai ficar do lado de fora. Você vai enxergar externamente aquilo. Vai começar a ver. E aí, com isso, a gente vem uma série de coisas para aquelas pessoas que estão vivendo, né, ansiosas. Porque, como o Adilson disse, gente, a gente está repetindo aqui, a ansiedade é algo natural. Não adianta você querer eliminá-la. Você precisa aprender a lidar com ela, e à medida que você consegue lidar, você percebe. Todas as emoções, ela tem um pico e depois ela começa a ter uma estabilização. Um exemplo, você compra lá um carro novo, você compra um iPhone 14, né? Aí, aquelas pessoas que gostam, ou qualquer outra coisa que você deseje. No primeiro momento, o que você sente? Uma euforia, uma alegria intensa. Você reencontra com alguém que você ama, que há muito tempo você não via, ou alguém porque você está apaixonado e aí você vê aquela pessoa. Qual que são as emoções? Como que a emoção reage? Ela tem um pico e depois aquilo vai se estabilizando. Com a ansiedade não é diferente. O problema é que antes dela chegar no pico para começar a estabilizar, o que as pessoas fazem? Elas fogem da ansiedade. Isso que a Dilson falou. Não saia do seu local de trabalho. Não saia. É terrível. Você não vai morrer por causa da ansiedade. Pode parecer uma coisa, mas ela vai chegar num platô em que daí a pouco ela vai começar um processo de estabilização. Então, respire, faça como o Adilson diz, faça uma respiração diafragmática, respire pelo nariz, expire pela boca bem devagar, isso vai oxigenar o cérebro, e aí vem outras coisas, tais como alimentação balanceada, o esporte, não é isso mesmo, Adilson? Vamos partir aí para finalmente, porque a gente já está dando uma hora de live. O que você diria aí para a conclusão aí para quem está nos assistindo? Pessoal do estresse aí, ó, diminui a carga. Não tem como você fugir de estresse sem diminuir a carga. Você não precisa parar, mas diminui. Delega. Está fazendo sozinho, não está dando conta, chama mais um. Você não é responsável para assumir a responsabilidade de todo no mundo sozinho. A mulher está estressada porque o meu marido não faz o que precisa ser feito, deixa sem fazer. Deixa sem fazer. Não morra por causa disso. Não vai morrer. O estresse é perigoso porque, diferente da ansiedade, o estresse pode trazer problemas sérios de saúde. Ele pode trazer problemas cardíacos. A ansiedade só se a pessoa retiver. Porque o estresse realmente é uma força sobre-humana que você está fazendo para conseguir. Você está colocando todo o seu organismo, coração, rins, pulmão, está colocando tudo em risco por causa do estresse. O estresse é perigoso. Imagina que você é uma coluna aguentando o peso de um prédio de 10 andares e você não foi projetada para isso. Então, nós temos capacidade de aguentar? Temos. Aguentamos muito, mas nós temos um ponto de ruptura. Tudo nessa vida tem ponto de ruptura. Para você entender direitinho, vamos pensar aqui no elástico. O elástico ele não tem
capacidade, a elasticidade dele, mas vai chegar um ponto que ele não consegue mais expandir, ele vai arrebentar. Então, tudo nessa vida tem um ponto de ruptura. Nós também temos. Então, cuidado com o estresse. O estresse é perigoso. Muito mais perigoso do que a ansiedade. A ansiedade é mais... Apesar de ser um negócio assombroso, mas a ansiedade é menos perigosa do que o estresse. Eu acho interessante, Adilson, duas falas aqui. O pessoal que está acompanhando a gente, a primeira é da Gislene. Ela está dizendo o seguinte, ela virou e falou assim, tá vindo a ansiedade? Ela falou, né? Ouve um hino, uma música, pense em coisas boas. É uma excelente estratégia também, né? Desfoca. É o que o Adilson falou lá a respeito das cores, desse fixar em alguma coisa. Desfoca daquilo que está gerando aquilo. Né? Então, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Analisar a causa, o que está gerando, anotar, para que possa trabalhar. E aí o Sobral aqui, o Leandro Sobral, ele falou uma coisa muito bacana também. Ele falou assim, olha, eu estou com ansiedade boa, vou viajar para a praia domingo, agora, e já não estou dormindo direito, ansioso para poder chegar o dia. Perfeito. Essa é boa. É uma excelente ansiedade. Mas eu quero pegar a ansiedade aqui do Sobral, né, que ele até vem com, né, trazendo aí de uma maneira humor, um pouco de humor para gente, mas essa é uma realidade. Aquilo que você está vivenciando da sua ansiedade, não veja isso, às vezes a gente vê a ansiedade como algo ruim. Presta atenção, a ansiedade está te apontando alguma coisa que precisa ser corrigida. A ansiedade está te mostrando que tem algo, não despreze ela totalmente. Sabe, às vezes a gente quer eliminar. Peraí, o que isso está me dizendo? Inclusive, até uma colega disse aqui, virou e falou assim, quando a minha ansiedade está relacionada a outra pessoa, está te dizendo alguma coisa que precisa ser resolvida, que precisa ser tratada. Gente, muito bom estar com vocês aqui. O Adilson vai dar as considerações finais dele, da nossa live, mas a gente já agradece a cada um de vocês que participaram conosco. Espero que na próxima vocês estejam conosco novamente, né, Adilson? Sim. Pessoal, a gente está começando a fazer essas lives agora, né? Eu já tinha convidado o Geados para fazer isso há mais tempo, mas ele ficou me enrolando. Mas se vocês gostaram, pode sugerir tema para a gente trazer para cá, tá? O objetivo aqui é trazer mesmo esclarecimento e também desmistificar um pouco essa questão do medo da terapia. Tem muita gente que tem medo de terapia, tem medo de psicólogo, acha que psicólogo é para doido. Não, psicólogo é para você não ficar doido. É para evitar que você fique doido, meu amigo. Então, autoconhecimento, né? Autoconhecimento, autovalorização. Né? O trabalho do psicólogo, ele visa fazer com que você se conheça melhor. Então, é um trabalho bom, bacana, é um trabalho que valoriza o ser humano, tá? Então, não tenha medo, procure. Eu tenho medo de psiquiatra. Também não tenha medo de psiquiatra, não. O psiquiatra só vai te dar medicamento se for necessário. Caso contrário, ele vai bater um papo legal com você. Então, tanto o psicólogo como o psiquiatra são profissionais que visam o seu bem. É isso aí. Gente, Adilson, qual que é o seu perfil lá do Instagram? Ai. Adilson Duque PC. Você vai me achar aí. Segue lá. Adilson Duque PC. Sigam lá o Adilson, gente. Tem sempre dicas, orientações, né, que são bem esclarecedoras, que são produtivas para a vida de vocês. Da mesma forma, né, aqueles que estão vindo pelo Instagram dele, né, psicólogo Jean Marques, é o meu perfil aqui no Instagram. E no meu link, na minha bio lá, tem lá o meu canal no WhatsApp. Né? Ativa a mente. Nosso objetivo é ativar a sua mente para que você tenha uma vida lidando melhor com a ansiedade, tendo uma vida mais leve, lidando melhor com todas as situações que você tem vivenciado. Nós vamos deixar gravado, tá? A live vai ficar gravada. Depois, se você chegou depois, né, para aquelas pessoas que talvez saíram mais cedo, podem assistir e tá anotando tudo aí. Espero que em breve a gente possa estar de volta junto aí, Adilson.
a pena, vale a pena. E nós agradecemos a cada um de vocês que esteve aqui conosco até esse horário. Né? Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. É um prazer para a gente estar podendo contribuir com vocês de alguma forma para que vocês tenham uma vida melhor. Tá joia? Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima. Um abraço, pessoal.